Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Amém? É um privilégio estarmos aqui mais uma vez, prosseguindo a nossa exposição no livro de Tito, a epístola que Paulo escreveu a Tito. Essa é a nossa quarta exposição. E antes da gente recapitular o que temos aprendido aqui e ler o texto da palavra do Senhor, tem uma história, conta-se, uma história até bastante conhecida, mas eu vou contar novamente aqui, de uma família, o pastor, ele era o pai da família, os seus filhos foram normalmente para o culto, e o pastor começou a pregar, era uma grande bênção de Deus, e o filho olhou para a mãe e disse: vamos nos mudar para a igreja, porque aqui o papai é tão calmo, ele é tão tranquilo, diferente de como ele é lá em casa. E essa história, que é até do conhecimento de muitos, mostra que o que temos aprendido aqui sobre as características do servo de Deus é que o servo de Deus, ele não aparenta ser. O servo de Deus, ele é um servo de Deus, ele glorifica a Deus, ele é um adorador em todos os momentos da sua vida, inclusive, que é o seu tema de hoje, nos seus relacionamentos. Então, o texto que nós vamos ler, e eu convido todos a abrirem, é Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Eu vou ler na versão revista e atualizada. Diz assim a santa palavra do Senhor: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. O tema, o título que eu coloquei é: o servo de Deus ensina sobre os nossos relacionamentos. Vamos só recapitular o que a gente estudou até aqui. Essa é a nossa quarta exposição em Tito. Nós aprendemos, começando em Tito 1, de 1 a 4, que o servo de Deus sabe quem é diante do Senhor. Ele sabe de onde Deus o tirou. Ele sabe que Deus o tirou das trevas e o transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele sabe quem é. E o apóstolo Paulo tinha todas as credenciais acadêmicas, tinha muito conhecimento, era poliglota, mas ele inicia sua carta dizendo: eu sou Paulo, escravo do Senhor. Eu sei de onde ele me tirou. Essas credenciais, isso é secundário, terciário, isso é refúgio. A gente também aprendeu em Tito 1, de 5 a 16, sobre o caráter e o zelo do servo de Deus. O servo de Deus
como ele sabe de onde Deus o tirou, é natural que ele transpareça Jesus na sua vida. É natural que ele tenha o caráter de Cristo. Não é algo forçado, não é algo para agradar pastor, não é algo para agradar as pessoas. É natural porque ele tem uma nova natureza. Ele expressa e transmite o caráter de Deus nas suas atitudes. E também estudamos em Tito 2, de 1 a 15, que o servo de Deus, ele alia doutrina e prática. Ele é bem fundamentado nas Escrituras, mas a forma como ele se relaciona com as pessoas, com todas as faixas etárias, é uma forma santa. E isso tem como fundamento a doutrina correta. E hoje, nesse texto, Tito 3, de 1 a 7, Paulo ele vai orientar Tito a dar orientações acerca da conduta que os irmãos de Creta deveriam ter à luz da obra que Deus realizou na sua vida. E aqui, nesses 7 primeiros versículos, ele vai falar dos nossos relacionamentos. Tito deveria ensinar a igreja acerca dos relacionamentos que os crentes precisam ter. Algo que John Stott vai dizer que a doutrina inspira o dever adorna a doutrina, e a doutrina e o dever estão casados, inclusive nos nossos relacionamentos. Então, o servo de Deus ensina sobre os nossos relacionamentos. Então, a primeira verdade que eu encontro nos 2 primeiros versículos é que o servo de Deus, ele ensina sobre o relacionamento com o próximo. Ele vai dizer, no versículo 1, eu quero destacar a primeira palavra, lembra-lhes. Essa palavra fala que o servo de Deus, ele tem um fundamento, que é o fundamento das Escrituras, que é o que ele tem trabalhado com Tito e o que deve nortear. Qual era o papel de Tito como servo de Deus? Era lembrar a igreja. Lembra-lhes. Esse verbo aqui ele está no imperativo, e a ideia aqui é que a tarefa do servo de Deus é lembrar a si mesmo e aos outros com base na palavra de Deus. Se era para lembrar, era algo que eles já conheciam, eles já tinham sido ensinados pela palavra de Deus por intermédio do apóstolo Paulo, e Tito ali, como um delegado apostólico, tinha a tarefa de lembrar a igreja. Meus queridos, a nossa tarefa, a tarefa do servo de Deus, não é usar esse púlpito aqui para falar de etiqueta, para falar dos problemas ambientais, para falar de política, muito menos. A nossa tarefa é lembrá-los. A nossa tarefa é lembrá-los acerca das verdades de Deus. Nossa tarefa, a minha tarefa não é, eu vim tão cansado, eu quero que o pastor coloque uma palavra que me coloque para cima. A minha tarefa não é massagear o ego de vocês. A tarefa do servo de Deus é nos lembrar. O que deve nos animar é a palavra de Deus, porque é ela que é o fundamento da nossa vida. É lembrar a igreja acerca da palavra de Deus. O nosso papel não é inventar histórias para agradá-los. Como diz Hernandes Dias Lopes, não precisamos ter nenhum constrangimento de repetir as mesmas verdades. Essa era uma prática apostólica. Então, sempre gosto de utilizar essa ilustração de um garçom. O servo de Deus, ele é um garçom. Um garçom, quando se você faz um pedido de um prato, ele vai te servir. Se você, porventura, não gostou da comida, a culpa não é do garçom. A tarefa do garçom é pegar o prato que você pediu, te servir. Se você não gostou, você não tem que reclamar com o garçom. A culpa é do chefe, é do cozinheiro. Deus já deu
toda a comida necessária para a igreja. Está aqui a palavra de Deus. A nossa tarefa é ser um garçom, é lembrar vocês, lembrar a mim acerca dessas verdades que nos dão a sustentação, que nos dão vida, que nos sustenta no nosso dia a dia, é lembrá-los acerca das verdades de Deus. A nossa tarefa é pregar a palavra, porque a pregação da palavra, a pregação do evangelho é que gera fé no pecador, e é essa palavra que edifica. Não adianta de maneira superficial falar palavras agradáveis para massagear o ego de vocês. Vocês vão se alegrar momentaneamente, mas isso vai ser vazio. Não é isso que vai dar sustentação para a nossa vida espiritual. O que nos dá sustentação é a santa palavra de Deus, as antigas e atuais verdades da santa palavra do Senhor. Então, ele já começa dizendo, Paulo diz, olha, sabe o que a tua tarefa, Tito? É lembrá-los. Lembra eles das verdades de Deus. E em relação, com relação ao próximo, ele vai falar que o servo de Deus, ele obedece às autoridades constituídas. Olha o que ele vai prosseguir. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Meus irmãos, a primeira coisa que Paulo lembra é que o cristão, mesmo que a sua pátria, mesmo que a nossa pátria não seja deste mundo, mas ele ainda está nessa terra. Jesus, na oração sacerdotal, ele ora por nós, dizendo, não peço que os tires do mundo. Eles ainda estão no mundo, ainda estão na jornada cristã, ainda estão na sua peregrinação. Eu peço que os livres do mal. Então, o cristão, ele tem dupla cidadania, como diz Hernandes Dias Lopes. Ele é cidadão do céu, mas também ele é cidadão do mundo. Ele deve obediência a Deus, acima de tudo, mas também às autoridades constituídas. Duas coisas são exigidas do cristão em relação às autoridades. Eles devem se sujeitar e ser obedientes. Por quê, irmãos? Qual era o contexto na ilha de Creta, onde Tito estava constituindo e auxiliando ali a igreja? William Barclay vai dizer que havia muitas tensões sociais na ilha de Creta e havia insurreições, assassinatos e guerras destruidoras. Era um caos a sociedade. Mas o servo de Deus não pode ser nem anarquista, nem agitador social, porque resistir à autoridade é resistir ao próprio Deus. Preste atenção, isso é o que as Escrituras dizem, mas o que isso não quer dizer? Porque pelas Escrituras a obediência ao Estado, às autoridades constituídas, tem limites. A obediência dos cristãos como cidadãos deveria ornar a doutrina que pregavam, mas a obediência civil tem limites, principalmente quando o Estado vai contra as Escrituras, é opressor, subverte a ordem, promove o mal e coíbe os cristãos de obedecerem a Deus. Aí eu me recordo de Atos 5:29, quando tentaram calar os apóstolos e eles disseram, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Romanos 13 diz que as autoridades, elas foram constituídas por Deus. Se foi constituída por Deus, Deus é a autoridade suprema. Então, nós devemos obediência às nossas autoridades, mesmo que discordemos delas. Mesmo que discordemos, eu já ouvi de crentes, quando determinado governo estava sob a sua autoridade, eu não vou orar por esses homens, indo contra a Bíblia. Porque mesmo que a gente discorde, eles precisam de Jesus. Nós precisamos colocá-los em braços de oração. Ser cidadão celestial
não nos isenta de sermos cidadãos de bem na sociedade terrena. Devemos cumprir as leis, devemos sim obedecê-los, desde que isso não fira as Escrituras, porque estaria ferindo a autoridade suprema, que é Deus, e orar por elas. Então, esse é o nosso papel. Então, em relação ao próximo, Paulo, ele lembra e nos ajuda aqui, nós temos sim uma posição em relação às autoridades. Precisamos sim obedecer às leis, a menos que isso fira as Escrituras. Mas se não ferir as Escrituras, mesmo que a gente possa discordar de algumas posições, nós precisamos obedecer e eles deverão estar em braços de oração. No versículo 2, ele fala, ainda em relação ao próximo, que o servo de Deus, ele é amável. Olha o que ele vai dizer: não difamem a ninguém. Difamar, a palavra difamar vem de uma raiz que a gente conhece na língua portuguesa, que é blasfemar. Difamar, falar abusivamente, ferir a reputação de alguém, que hoje é o popular, nós conhecemos como a fofoca. Significa falar mal com propósito de destruir. Hernandes Dias Lopes vai dizer que a difamação é um assassinato moral. É usar a espada da língua, de acordo com Tiago, para ferir e destruir a reputação das pessoas. O cristão não deve caluniar ninguém. O pecado da língua é um dos mais devastadores. A língua é fogo, como diz Tiago, e veneno. Ela mata e destrói aqueles que foram alvos da bondade de Deus. Não devem ser instrumentos de maldade para ferir as pessoas. Você acredita quando alguém vai falar de outra pessoa a você? Primeiro, você acredita na primeira versão que te contam? Segundo, como é que você lida? E se for para falar mal, a primeira coisa que eu digo quando alguém vai falar de outra pessoa é: você já falou com ela? Tem que cortar o mal pela raiz. Tem que cortar o mal pela raiz. Você checa a informação? Então a gente precisa estar atentos e cortar o mal pela raiz. Fofoca destrói vidas, destrói reputação, e o servo de Deus, ele cuida, ele não difama. Também diz: não sejam, ainda prosseguindo no versículo 2, Tito 3, não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Altercador significa não pacífico, brigador. Então, o que é altercar? É criar confusão, provocar contendas, envolver-se em discussões que ferem as pessoas e destroem os relacionamentos. Devemos pavimentar o caminho do diálogo, em vez de sermos geradores de conflitos, aqueles que foram reconciliados com Deus. Devem buscar a reconciliação com as pessoas, em vez de serem altercadores. Meus irmãos, eu vejo muitos cristãos, infelizmente até pastores, que se transformam nas redes sociais, no WhatsApp, por exemplo, e criam grande confusão. E quando chega na frente da pessoa, fica cordeirinho, né? Não consegue falar diretamente, tratar. Os antropólogos e missiólogos falam que é uma questão da cultura brasileira. Parece que a gente tem receio, né, de ser direto, de falar realmente o que a gente pensa. Então muitos utilizam as redes sociais para caluniar, para ferir, mas essa não é a atitude de um servo de Deus. Mas ele diz o texto: mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Ou seja, pessoas que são gentis, que estão sempre prontos para temperar a justiça
com misericórdia, são corteses, são humildes, mansos, ou seja, é aquele que não luta pelos seus direitos, mas entrega-os a Deus. Essa é a marca de um servo de Deus. William Hendricks vai dizer que ser manso para com todos, até para com os cretenses, eles eram famosos por serem mentirosos, brutos, maus. Isso é impossível sem a graça de Deus. A mansidão não é um atributo natural, irmãos. É uma virtude, é graça. Ser manso não é ser frouxo e ficar impassível diante dos problemas. Ser manso não é ser tímido ou covarde. Não é manter a paz a qualquer custo. Ser manso é não lutar pelos próprios direitos. E ele vai espelhar o caráter de Cristo. Por isso que o servo de Deus, ele ensina sobre os nossos relacionamentos. O servo de Deus ensina que a graça de Deus nos leva a termos relacionamentos saudáveis. Nos versículos 1 e 2, a primeira verdade, o servo de Deus ensina sobre o relacionamento com o próximo. A partir do versículo 3, nós temos a outra verdade. O servo de Deus ensina sobre o relacionamento de Deus para conosco. Olha o que ele vai dizer no versículo 3. Pois nós também outrora, antes, no passado, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. É interessante que aqui, caminhando para o final, no último capítulo do livro, Paulo, que ele nos lembra, remetendo logo ao primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1, para a gente se lembrar de onde Deus nos tirou. Qual é a base para termos relacionamentos saudáveis com o próximo, com as autoridades e com as pessoas que nos cercam? É sempre se lembrar de onde Deus nos tirou. E aqui no versículo 3, ele vai falar que nós estávamos na lama do pecado. O texto diz, éramos nécios, ou seja, insensatos, estúpidos pela perspectiva divina. Nossos conceitos e valores eram completamente diferentes. Éramos cegos para com a vida, com Deus. De acordo com William Hendricks, éramos incapazes de discernir as coisas do Espírito. Inclusive, Paulo vai falar em 1 Coríntios que o homem natural, aquele que ainda não foi alcançado pela graça de Deus, ele não aceita as coisas do Espírito, porque ele tem uma outra mentalidade. Ele não tem o Espírito Santo de Deus. A sua cosmovisão, o seu estilo de vida está completamente comprometido e corrompido. E ele diz, foi de lá que Deus te tirou. Vocês eram nécios, desobedientes, ou seja, obstinados, desgarrados. A ideia de desgarrados, desviar do caminho reto. Nós éramos enganados, seduzidos, estávamos fora do caminho. Nós achávamos que éramos livres, mas éramos escravos. Tenho acompanhado um caso tão triste. Uma família com filhos, em que a esposa quer deixar o relacionamento, se diz crente, mas quer deixar o relacionamento, porque quer ser livre. Quer ser livre, quer buscar novos ares, porque ela se sente presa. Meus irmãos, está demonstrando, se prosseguir nesse rumo, que ainda não foi alcançado pela graça de Deus. Porque esse era o nosso estado antes da conversão. Éramos escravos, vivíamos longe de Deus, nós pensávamos que estávamos no caminho certo.
porque estávamos seduzidos pelo pecado. E ele vai dizer, eram escravos de toda sorte de paixões e prazeres, da concupiscência, dos desejos sensuais. Sabemos que o sexo é uma bênção de Deus. Quem criou foi Deus para ser desfrutado dentro do casamento. No entanto, quem ainda não foi alcançado pela graça de Deus, vive de maneira desenfreada, tem um entendimento errado sobre uma bênção de Deus e deturpa. E ele diz, nós éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres. William Hendricks, éramos escravos dos terríveis impulsos que nunca aprendemos a controlar, os quais, segundo alguns psicólogos modernos, não deveríamos nem reprimir. Mas isso é quem não tem a visão de Deus é que recomenda. Ainda diz no versículo 3, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Ou seja, malícia, éramos maus, malvados, invejosos. Essa palavra no original, a raiz de inveja no original dessa palavra, significa consumir-se. O que significa ter inveja de alguém? É a pessoa que se consome com o sucesso do outro. Essa é a ideia. Pela inveja, Abel foi assassinado. Pela inveja, José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Essa atitude não deve fazer parte do comportamento do servo de Deus. E o texto diz, odiosos e odiando-nos uns aos outros, éramos repugnantes, ofensivos, repulsivos. Meus irmãos, pode ser que uma pessoa que ainda não recebeu a Cristo diga, eu não sou assim, procuro ser uma boa pessoa, mas a questão não é como você se sente, a questão é a visão de Deus, a visão que Deus tem de nós. Eu gosto de utilizar esse exemplo para a gente entender de onde Deus nos tirou. A questão do pecado. A questão do pecado. Gosto de utilizar esse exemplo. Supondo aqui, vou fazer uma maldade aqui. Supondo que tem aqui um pudim. Eu gosto muito de pudim. A esposa faz um pudim maravilhoso, dá bastante calda, né? Estou fazendo uma maldade, está dando vontade, né? Mas imagine que tivesse um pudim aqui. E eu dissesse para os irmãos, eu estou tão alegre de estar aqui com os irmãos, expondo Tito. A minha esposa fez o pudim tão maravilhoso, né, que no final a gente vai orar para Deus multiplicar e vou dar um pedacinho para todos. Isso é um pudim gigantesco, né? Mas só para título de ilustração. Aí vamos supor que está aqui o pudim e eu estou pregando normalmente. Mas de repente, eu começo a passar mal aqui. Eu começo a sentir um mal-estar, eu acho que eu comi alguma coisa antes de vir para cá. Infelizmente, eu começo a suar e eu começo a vomitar aqui. Imagina a cena terrível. Eu começo a me sujar todo. Eu já estava na parte final da pregação, o pastor fica preocupado, os diáconisas ficam preocupados. Pastor, o senhor está bem? Eu disse, eu estou bem, graças a Deus. Eu coloquei para fora o que estava me fazendo mal, já estou bem, graças a Deus. Pronto, irmãos, obrigado pelo apoio de vocês. Aí eu digo, irmãos, eu já terminei, tá bom? A pregação. Agora eu vou oferecer um pedaço de pudim para vocês. Aí eu todo sujo de vômito, com aquele cheiro terrível. Você aceitaria comer? Tem uns alunos gaiatos que dizem, se eu tiver com fome... Irmãos, esse exemplo aqui é para mostrar que aos olhos de Deus, nós já nascemos sujos com o vômito do pecado. E é aí que a gente vai entender o que significa que as nossas boas obras antes da obra de Cristo não passam de trapo de imundície. Mas eu sou uma boa pessoa, eu só não recebi a Cristo ainda. Aos olhos de Deus, antes
da regeneração, nós estávamos sujos, um vômito do pecado. E qualquer coisa boa que a gente quisesse oferecer a Deus está completamente contaminado. É por isso que ninguém é salvo pelas boas obras. Por quê? Porque você vai dizer: olha, eu sou um excelente cidadão, eu sou um cara legal. Poxa, isso é muito bom, continue sendo assim. Eu sou um excelente pai de família, eu cuido da minha família, eu cuido da minha esposa, eu sou um empresário que cuido, zelo pelos meus funcionários. Não, eu procuro ser um excelente funcionário, excelente patrão. Não, excelente, que legal. Mas se você for oferecer isso para Deus sem Cristo, é como se tivesse contaminado com vômito, porque não foi ainda limpo. E é isso que Paulo está querendo nos lembrar. Antes de ser alcançado pela graça de Deus, esse era o nosso estado. Todas as coisas supostamente boas que nós poderíamos oferecer a Deus estavam sujos, com vômito do pecado, e são odiosos. É por isso que foi necessária uma obra de Cristo. Quando o nosso relacionamento com Deus está rompido, não conseguimos agradar a Deus e nem conviver conosco, nem com as outras pessoas. Longe de Deus, diz Hernandes Dias Lopes, somos uma verdadeira guerra civil ambulante. Isso se manifesta no nosso relacionamento. Por isso, versículos 4 a 7, Deus nos transformou pela sua graça. Ele precisou nos limpar desse vômito do pecado, para que só pela justiça de Cristo nós pudéssemos ser aceitáveis a Deus. Olha o que vai dizer no versículo 4. Quando, porém, ao contrário do nosso estado, quando, porém, se manifestou a benignidade, a bondade de Deus, nosso Salvador é Jesus. É um outro texto que mostra que Jesus é Deus. O nosso Salvador é Jesus, Ele é o nosso Deus. Por isso que Jesus não pode ser comparado a qualquer mestre. Jesus é um grande mestre, Jesus é um grande filósofo, um grande iluminado. Irmãos, Ele é muito mais do que isso, Ele é o nosso Deus. O Deus encarnado, o Deus que se fez homem para nos tirar do vômito do pecado. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Por quê? Não é por obras de justiça praticadas por nós. Porque as nossas obras de justiça própria, já estavam contaminadas com lama e com vômito. Não podiam ser aceitáveis diante de Deus. Aí ele prossegue, versículo 5. Mas, segundo a sua misericórdia, ele nos lavou mediante o lavar. Era muita lama, irmão. Era muita sujeira aos olhos de Deus. Nós éramos cegos, a gente não sabia disso. Mas quando Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos alcançou, Ele nos lavou. Como? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmãos, regeneração, na linguagem de João, é o nascer de novo. Na linguagem de Paulo, em 2 Coríntios 5,17, nós somos novas criaturas, não é isso? Que a melhor tradução seria nova criação. Ou seja, ele mudou a nossa cosmovisão, mudou a nossa estrutura, mudou a forma como a gente enxerga, porque agora o Espírito Santo abriu os nossos olhos, ele nos purificou, ele nos deu nova vida, ele foi bondoso para conosco, nos tirando das trevas e da lama do pecado e nos lavando. E o versículo 6, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Irmãos, tem muita gente que fala
a gente percebe isso. O importante é ter fé. Tem até camisas, né? A gente vê em carros dizendo fé. O importante é a gente ter fé. Biblicamente falando, essa frase está incompleta. O importante não é ter fé. O importante é ter fé em Jesus Cristo, no Jesus da Bíblia. Essa é a fé salvífica. Essa é a fé salvadora. Por isso, voltando para o versículo 1, lembra-lhes. A gente precisa se lembrar do básico. O que é o evangelho, irmãos? A palavra evangelho significa boas notícias, boas novas. Só que a boa notícia, o evangelho nas escrituras, não é venha para Jesus e seja feliz. Isso não é o evangelho. Você não vê em nenhum lugar das escrituras dizendo isso. Venha para Jesus, Jesus te ama. É uma meia verdade, mas esse não é o evangelho. O evangelho, a boa notícia, começa com a má notícia. Começa primeiro com um diagnóstico. Fiz uma cirurgia em julho desse ano para correção do desvio no septo. Mas para eu fazer essa cirurgia, eu tive que fazer uma bateria de exames. Quando a cirurgiã pediu, a bateria de exames, ela primeiro precisava saber se era necessária a cirurgia. Quando ela viu os exames, ela disse: Samuel, tu tens um labirinto aí dentro, tem que corrigir isso, urgente. Então, eu precisei fazer a cirurgia, mas para eu fazer a cirurgia, primeiro era necessário o diagnóstico. O evangelho consiste em eu apresentar o diagnóstico às pessoas e dizer: todos são pecadores, todos nasceram com a lama e com o vômito do pecado, e se continuarem nesse estado, vão perecer. Se continuar nesse estado, estarão condenados para sempre. O ser humano já nasce separado de Deus. Mas o que é o evangelho? É dizer: arrependam-se. Essa foi a pregação de João Batista. Só olhar nos evangelhos. Primeira pregação de Jesus: arrependei-vos. Você vai ver a pregação apostólica logo depois do Pentecostes. Qual foi a pregação de Pedro? Arrependei-vos e creiam em Jesus. Por isso que a fé em Jesus Cristo. E o evangelho consiste em mostrar, apresentar o diagnóstico. Por que as pessoas precisam de uma boa notícia? Porque ela tem que dizer: existe uma má notícia. Se você continuar nesse estilo de vida, você está caminhando para a condenação eterna. Mas existe uma boa notícia para você. Tem solução. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus, no Jesus das Escrituras. Não em Jesus que tem sido pregado por aí, Jesus da Shopee, Jesus falsificado aí que tem sido pregado. É o Jesus da Bíblia. Por isso que ele vai dizer, versículo 6: Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o único que pode resolver o problema do nosso pecado é Jesus. É a fé em Jesus, depositar sua confiança em Jesus, reconhecer que você é pecador e miserável, e por isso o único que pode resolver o problema deste mundo é Jesus. E foi de lá da lama, por meio de Jesus, que ele nos tirou. E é por isso, essa é a base para a gente se relacionar uns com os outros. E ele finaliza o versículo 7. A fim de que, justificados por graça, justificados quer dizer, considerados justos, não pelas nossas obras contaminadas pelo pecado, mas justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Pela graça do Senhor, Ele nos regenerou,
Ele mudou o nosso coração pelo Espírito Santo. Ele nos lavou com seu lavar regenerador. A base para nos relacionarmos adequadamente com o próximo, com as autoridades, para a gente orar pelos outros, para a gente orar até pelos nossos inimigos e aqueles que nos perseguem, é saber de onde Deus nos tirou e saber o relacionamento de Deus para conosco. Então, irmãos, recapitulando, o servo de Deus ensina sobre os nossos relacionamentos. Primeiro, o servo de Deus ensina sobre o relacionamento com o próximo e subpontos desse primeiro ponto. O servo de Deus fundamenta-se nas Escrituras, é ela que deve nos nortear na nossa jornada cristã. O servo de Deus obedece às autoridades e ele é amável ao próximo. E a segunda verdade, o servo de Deus ensina sobre o relacionamento de Deus para conosco. Sempre a gente precisa relembrar que estávamos na lama do pecado, mas que Deus nos transformou pela sua graça. Irmãos, onde nós estaríamos agora se não fosse a graça de Deus? Onde nós estaríamos? No nosso vão pensamento, nas nossas obras cheias de paixões, indo contra a vontade de Deus? Não poderíamos nem estar vivos, mas Ele teve misericórdia de nós. Se você está aqui nesta noite e ainda não tem um relacionamento genuíno com Deus, esta noite você pode se entregar a Cristo, reconhecer que você é pecador e que Ele pode te limpar de qualquer lama do pecado. Não tem pecado que Ele não possa perdoar e Ele pode te restaurar. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor, pela Tua santa e bendita palavra, Senhor, que nos relembra que o servo de Deus, ele se relaciona adequadamente. Ele se relaciona com o próximo, com as autoridades e com as pessoas ao seu redor. E ele se relaciona adequadamente porque ele se lembra: o Senhor foi tão bondoso para conosco, Pai. O Senhor nos tirou da lama do pecado. O Senhor nos perdoou. O Senhor nos purificou com o lavar regenerador do Espírito Santo. Seja com cada um de nós, Senhor. Possamos, Senhor, se temos problemas com irmãos, problema de falta de perdão, ou algum problema na nossa família, com o cônjuge, com os filhos, ou aqui até na igreja, se tiver alguma desavença, algo que ainda não foi resolvido, Senhor, e possamos nos lembrar: o Senhor nos tirou da lama do pecado. Deve ser natural a gente se relacionar adequadamente uns com os outros, lembrando da Tua tão grande salvação. Aplica essa palavra aos nossos corações, Senhor. É o que te rogamos humildemente, em nome de Jesus. Amém.